a tipologia camarão, como ela é chamada no Brasil, né? Mas no mundo ela é conhecida como bife. É como se ela estivesse dobrando e recolhendo. Então o que eu trouxe? Eu tenho aqui alguns componentes. Eu vou usar essa rodana que é do mercado de madeiras mesmo, aqui da Fermax. Ela é legal porque essa com duas rodanas, né, ela já funciona até 80 quilos por folha. Lembrando que a ela, ela duas folhas, né, não uma só. A gente não vai usar essa com quatro rodanas. E a dobradiça, eu peguei uma dobradiça aqui da linha Gold, né? Como a gente vai fazer a porta na linha Gold, eu peguei essa dobradiça comum da linha Gold, com três abas. Então a gente vai usar essa na parte que é menor, e na parte que é um pouco maior a gente vai usar essa aqui, que ela é mais comprida, que é da Glass Peças, que foi até sugestão de uma empresa. Mas vamos lá, a gente vai tentar fazer. Os perfis que eu vou usar são perfis simples da Gold, na porta de giro. Esse aqui é o perfil LG043. O marco da porta de giro só tem esse mesmo, o 056. A travessa, que é o 055. O mata-junta, o 016. Aí o trilho Stanley, como é conhecido, antes, né? E na hidro ele chama DS266. Aí temos aqui um U que a gente vai fazer enterrado no piso, e uma cantoneira de arremate. Então são só esses perfis que a gente vai utilizar para construir essa porta. E como é que eu começo, né? É, durante a aula eu expliquei muito sobre criação de blocos, né? Então todos esses perfis estão em blocos. E a gente vai usar dessa forma. A gente vai começar a construir um modelo que a gente consiga fazer o padrão da porta camarão. Então aqui eu vou começar com o marco, vou começar com ele abrindo para fora. Então para quem ainda não tem o conhecimento, essa abinha aqui ela faz parte do marco. Então essa aba está para dentro é porque a porta abre para fora. E aqui é o canal onde vai ser encaixada a dobradiça. E eu vou começar a colocar os elementos aqui. Então vou pegar a dobradiça, começar pela dobradiça menor aqui no canto e vou posicionando. Eu gosto de fazer, principalmente peças que são duplas, né? Ela vai ser usada tanto aqui desse lado como do outro lado na folha. Então eu posicionei essa banda aqui da dobradiça, né? Posicionei no marco, encostei aqui porque essa dobradiça ela funciona com parafuso Allen, pressionando o marco, então ela empurra para fora, né, para a direita aqui, e encosta nessas abas aqui no marco. Aí trava. Se você pode atravessar um parafuso depois de fixar com esse parafuso Allen, né? Aí aqui já está o marco. Agora eu vou continuar com a folha. Então a folha vai ser essa aqui. Aqui é o lugar do baguete, né? Onde é encaixado o baguete. Mas a gente não vai usar baguete nessa porta. E eu vou alinhar pelo lado externo. Então, como vocês sabem, no projeto de esquadria, sempre a parte externa ela está para baixo no corte horizontal. Então alinhei aqui por fora. Vou afastar aqui, vou usar essa mesma dobradiça, só que eu vou espelhar pelo eixo. Eu já coloquei o eixo da dobradiça aqui já de propósito para usar dessa forma. E eu vou fazer a mesma coisa, encostar essa aba aqui da folha
nessa aba da dobradiça. Então ficou assim. Então aqui a gente já tem a primeira folga já conhecida, né, que é essa folga aqui entre o marco e folha. Dá mais ou menos 3.3. E vamos continuar aqui. Então já só para adiantar, sabem que eu vou fazer um bloco dinâmico, né? Então esse bloco dinâmico eu coloco o máximo de informação, depois eu vou só esticar para chegar na medida que eu quero. Então vamos fazer aqui a projeção do macho e cunha. Nessa porta, né, costuma-se usar 2 peças em cada canto de macho e 4 peças de cunha. E também pode ser usado aqui ou uma barra chata ou um canto, né, fazendo alinhamento da folha, no corte a 45 graus. Mas eu não vou representar aqui. Aqui eu vou colocar uma escovinha. Essa escovinha aqui de 5x5. Vou girar aqui para ela ficar na direção certa. Colocar no layer vedações. Então eu já comecei com o meu primeiro detalhe, que é o marco e o início da primeira folha. Então nós vamos trabalhar aqui com as folhas. Já e o que eu vou fazer agora? Eu vou copiar tudo isso aqui. Só lembrando que aqui eu vou fazer um ripado, né? Então o ripado ele eu não vou usar vidro nessa folha, então vou usar um ripado, fazer aqueles ripados na foto, né? Esse ripado vertical aqui. Então tem empresas que usam uma empresa que lá pro lado externo, né? E eu vou colocar aqui um exemplo. Vou colocar no layer. Pra ficar diferente do perfil, vou fazer com esse layer contramarco. Aqui ele vai ter e ele vai ter 1.588 de parede. Então eu não sei que perfil é esse, pode ser qualquer um de mercado, não tem o código dele, mas eu vou colocar ele aqui. Só para, como eu não sei qual é o elemento que vai ser usado aqui fora, então ele vai servir só para a gente entender o espaçamento entre. Legal, então eu desenhei esse aqui, eu vou fazer uma cópia sem usar o marco, eu vou fazer uma cópia só da folha. Então copiei a folha para cá. Vou dar um espaço aqui de 30. Aí como projeção, eu vou pegar aqui o layer projeção. Vou esticar as linhas que estão projetando. Puxar as principais, né? Só pra gente ter uma ideia depois do que está acontecendo. Então aqui eu já tenho uma folha. Ela vai funcionar girando nesse ponto aqui. Aí a gente vai ter uma outra que ela vai girar para dentro. Então essa dobradiça aqui, ao invés de ela estar voltada para fora, ela vai estar voltada para dentro. Então eu vou espelhar lá para dentro. Então a folha 1, que é essa aqui, eu vou jogar esse perfil. Deixa eu fazer um bloco desse.
já aproveitando, né? Como é que eu faço um bloco rápido assim para o Ctrl X V, ele já virou um bloco. Aí eu vou colocar aqui nesse canto, vou copiar ele mesmo lá pro outro lado. Esse vai servir mais para projeção, né, para a gente entender o espaçamento. Então eu tenho uma folha que ela gira nesse eixo, no eixo dessa dobradiça. Tem outra folha que ela vai girar nesse eixo. Então eu já vou espelhar aqui todo esse conjunto. Ele está nesse eixo aqui. Espelhar a dobradiça também. Então assim, nesse canto aqui, como a dobradiça ela vai precisar ficar para fora, porque deixa eu já fazer um tombo aqui dessa folha. Por exemplo, vou colocar aqui a 45 graus. Então essa vai dobrar para cá. E essa vai dobrar para lá. E a outra vai dobrar ao contrário aqui. Vai dobrar para baixo. Então a dobradiça ela tem que estar aqui pro lado de fora. Só que eu tenho uma interferência aqui, né? Eu tenho um perfil que ele está avançando e vai pegar aqui na linha da dobradiça. Então o que eu tenho que fazer? Eu preciso jogar essa dobradiça mais para fora. Então por isso é que fizeram essa dobradiça mais comprida. Deixa eu voltar tudo aqui. E eu vou pegar essa dobradiça que eu já coloquei aqui, que é dessa empresa Las Peças aqui. Deve ter outras empresas que fazem esse tipo de dobradiça. Joguei ela lá. Vou fazer dar um giro e vou posicionar aqui. E vou fazer a mesma coisa, encostar. Então ela está posicionada aqui, o giro ele acontece aqui fora. Então, teoricamente você consegue usar aqui um tubo até maior, um tubo, sei lá, de tubo ou outro elemento, dependendo do que você vai usar, até o eixo aqui com 5 milímetros. E eu vou espelhar tudo isso pro outro lado. Pegar essa mesma folha, esse mesmo espaçamento, vou espelhar para lá. Então aqui eu já tenho 3 folhas. Tá tudo separado, né? Tudo. Vamos já dar um giro aqui para entender o funcionamento. Então aqui eu já tenho uma porta bifold. Para esse lado aqui, o que eu posso fazer? Eu vou jogar esse tubo aqui um pouco mais para o canto, para usar o máximo de espaço que eu tenho. Aqui também. E agora eu vou usar a mata junta. Mata junta, eu vou usar essa aqui. Jogando um pouquinho para fora. Ponto 2 aqui para qualquer variação. Aí eu termino com o marco do outro lado. Eu vou espelhar tudo isso aqui e vou usar esse aqui mid between. Então, só para explicar, estou selecionando, clico o botão direito, vou usar o mirror
ou eu clico aqui no botão e seguro o Shift, clico o botão direito, 2 pontos. Então, esse é o primeiro ponto e aqui o segundo ponto. Girei, então lá. Agora eu vou espelhar esse mata junta, ele arrematar do lado de fora. Tá arrematando, vou pegar essa mesma escovinha aqui, jogar do lado de fora, girar. Então eu tenho já as 3 folhas que eu preciso abrir essa minha porta-tubarão. Você poderia utilizar 2 jogos de 3 folhas, por exemplo, para abrir o inteiro, né? Para abrir um vão maior, sei lá, um vão 6 folhas de correr com duas folhas do tipo camarão. Posso esticar aqui e trazer até o máximo que der. Então eu vou ter um jogo de ripado aqui desse lado, um jogo aqui e um jogo desse lado. O que eu faço agora, né? A gente viu nas outras aulas que a importância da gente criar blocos para ter controle sobre os elementos, né, de cada folha, cada construção que a gente está fazendo. Então eu vou selecionar essa primeira folha, digitar B e vou dar um OK. Então aqui eu vou abrir a edição do bloco. Quando eu fechar, eu vou escolher o ponto base. E como eu já escolhi os elementos, eu não preciso clicar nada aqui. Então eu dou um OK. E agora eu vou escolher o ponto 0 do bloco. Então é esse aqui. Aí, como a gente já aprendeu nas outras aulas, eu vou usar esse comando aqui de parâmetro, né? Parâmetro linear. Vou digitar 0,0, ele vai lá no 0 no meu bloco. E seguro o Shift, perpendicular. Então perpendicular a esse eixo aqui. Então eu estou trabalhando nos eixos das dobradiças. Aqui eu não preciso mudar nada, só se eu quiser editar esse texto, mas eu costumo deixar um grip só, vai ficar aqui pro lado direito. E aqui em Action eu vou clicar no parâmetro, escolho esse ponto e vou fazer uma seleção assim e a outra seleção por dentro. Então agora eu tenho um bloco dinâmico dessa folha, da folha 1. Se eu escolher aqui, ela já está toda em formato de bloco. E agora eu vou criar da folha 2. Da folha 2 e todo esse conjunto aqui. Então por isso que eu costumo utilizar a metade da dobradiça, né? Um efeito estético fica legal. Então, folha e o eixo é esse aqui. Então a mesma coisa, pegar o parâmetro linear 0,0, o outro segura o Shift, perpendicular a esse eixo. Vou deixar um grip só. Vou pegar o Action, Stretch, clico no parâmetro, seleciono o ponto e vou selecionar os elementos. Uma seleção e outra seleção. Botão direito, está feito o bloco da folha 2. Agora vamos para a folha 3. Então aqui eu já posso testar funcionando. Aqui antes de fazer
esse bloco. Eu vou colocar a dobradiça já. Dobradiça não, a fechadura. Peguei essa fechadura, que é uma fechadura normal de mercado aí. Ela vai ter o cilindro só pro lado interno, né? A gente sabe com o fornecedor aí como é que é citado esse tipo de cilindro, né? Que ele vai poder abrir só por dentro. Outra coisa que eu vou colocar aqui também é o fecho unha. Então nessa primeira folha aqui eu vou inserir o fecho unha. Então eu já estou inserindo todos os elementos aqui. Eu tenho um fecho unha. Ctrl X. Vamos aqui na edição do bloco. Então ele vai estar deste lado aqui do lado interno, né? Então a pessoa que estiver acionando a porta camarão, ela vai primeiro soltar esse fecho unha, que ele vai ser importante para essa folha, e a outra folha está travada na rodana e gira e fecha no marco, né? Então aqui, como eu acrescentei um elemento, eu venho, seleciono de novo, selecionei, salvei, já está lá. Então agora já está junto com o bloco. Legal. Aqui eu tenho a segunda folha. Nessa folha eu vou ter uma rodana. Então essa rodana, ela está sendo vista de cima, né? Vai ser uma projeção dela, mas está sendo vista por cima. Então é essa rodana aqui, a rodana de porta pendurada. Então eu vou editar esse bloco. O eixo dessa rodana vai ser importante no decorrer do nosso estudo, né? Então esse eixo aqui eu vou colocar ele exatamente no centro desse vazio da folha. Então ele está aqui. Então esse ponto aqui ele é importante para a gente entender mais para frente. Como eu acrescentei o elemento, eu preciso selecionar novamente. Então agora eu tenho a primeira folha com o meu fecho unha, a segunda folha já com a rodana, a terceira folha com a dobradiça. Então agora eu vou fazer o bloco da terceira folha. Então a terceira folha vai ser tudo isso aqui, com mata junta, com tudo. Deixa eu fazer um ponto de referência aqui. Então vou criar um ponto de referência. Vai ser esse ponto aqui. Eu vou colocar um tracejado. Vou pegar aqui uma linha de eixo. Só um ponto de referência. Então ele vai fazer parte do bloco. Então selecionei tudo, B de bloco e folha. Ponto de inserção é esse aqui. E parâmetro 0,0 perpendicular à nossa referência, um grip, e vou em action, stretch, parâmetro, seleciono e seleciono novamente. Ok. Só lembrando que a gente está criando aqui um modelo, né? Primeiro um modelo. Então eu já tenho as 3 folhas. Agora eu vou criar
Primeiro eu vou fazer um eixo, aproveitar que já está no layer de eixo, fazer um eixo desse marco. Vamos atravessar tudo. Então tá tudo no mesmo eixo. E eu vou selecionar o marco junto com esse eixo e vou fazer um bloco dele. Marco mesmo. Marco. Então eu tenho o marco, eu vou colocar aqui. Poderia colocar outras referências, mas eu vou usar essa aqui mesmo, a externa. Coloco um grip. Action. O marco é bem simples mesmo. Depois eu posso acrescentar projeções e outras coisas, mas a ideia aqui é a gente ter uma forma de saber como vai se comportar a nossa porta. Legal. Então, como é que vai funcionar aqui? Eu tenho 3 folhas. Essas folhas, elas estão todas na mesma medida. Aí eu vou mostrar para vocês como é que vai ficar essa folha quando ela estiver recolhida. Então por isso que é importante esse tipo de bloco, para facilitar o nosso estudo. Então ela vai girar essa folha. Então ela gira para dentro e essa gira para fora. Então aqui dá pra gente entender que tem um problema. E quando a gente faz dessa forma, a gente tira a rodana. Você lembra que eu falei do eixo da rodana? A gente tira a rodana do centro, né, do eixo do marco. Então aqui ela já saiu do trilho. Então a gente precisa devolver essa rodana lá. Então o que vai acontecer aqui? Essa primeira folha, ela vai ficar um pouco menor. Ela vai continuar com esse tamanho. Essa outra folha, ela vai crescer para a rodana ficar sempre nesse eixo, que é o eixo do trilho Stanley. E essa folha, ela vai ser também maior, ela vai acompanhar essa folha aqui. Ela vai ser igual, então vou ter 2 folhas iguais e uma um pouco menor. Aí eu estico isso aqui para lá, né? Então, bom, primeiro já puxar para lá, para saber quanto eu preciso mandar mais. Eu vou pegar aqui o comando de dimensão. Então eu preciso jogar mais 30. Como é que eu faço aqui sem ter que digitar, né? Eu copio esse valor aqui. Aí eu venho aqui, como é um bloco dinâmico, eu adiciono mais e fica exato. Então tá lá. Essa outra folha ela vai estar no eixo da dobradiça, só que ela vai crescer também para cá. Aqui eu estou jogando nesse eixo, então eu preciso trazer para o tamanho da folha aqui. Então eu preciso saber que tamanho que é esse que eu preciso acrescentar. Então 9.4. Seleciono, Ctrl C. Então vou crescer essa folha aqui 9.4. Mais. Então agora eu tenho as folhas no formato que eu preciso para tudo igual. A construção mínima de medidas. Então essa construção é que vai tirar e fazer o outro de as medidas
de largura, corte já, né? Então eu vou devolver agora as folhas pro eixo do marco. Pronto. Agora eu preciso esticar o marco até que ele funcione, né? Até que ele fique o tamanho adequado. Então vou esticar aqui e vou fazer o mesmo processo aqui. A minha referência é essa aqui. Então vou pegar essa medida 24.37. Vou copiar aqui e vou diminuir esses 24.37 menos. Então agora eu tenho o meu modelo zero, né, que eu vou falar. Então vai ficar então, para fazer o outro tipo, eu só vou fazer uma cópia aqui para baixo e vou fazer um bloco dele todo. Então, aqui, corte horizontal. Aí eu vou colocar o ponto zero aqui. Pronto, agora eu estou na edição do bloco. Eu vou fazer o que? Eu vou explodir tudo aqui. Então, X. Como o meu espaçamento já está, eu já sei qual é. Então vou explodir tudo porque eu vou construir agora meu outro tipo de bloco. Agora eu vou pegar a cota, começar a cotar aqui. Então eu tenho uma medida que eu preciso chegar até o trilho Stanley. Então vou colocar aqui. Depois tem uma próxima cota. Eu vou usar esse comando aqui, annotate e continue. Então até aqui vai ser o meu aquele perfil acho lá no piso. Aqui é a primeira folha. Aqui é o final da primeira folha, começo da segunda. É o final da segunda, começo da terceira. E aqui é o final da terceira. E depois tem os mesmos elementos, né? O final aqui do perfil U, o final do trilho Stanley e o final do marco. Eu vou voltar tudo aqui para fazer uma cota geral. Legal. Então esse aqui eu vou jogar 9 para baixo, que é a cota geral. Então meu elemento ficou com 707,5. Agora eu vou fazer aquele mesmo procedimento, né, de criar as cotas para separar os e começar de fora para dentro. Esse aqui vai jogar 9. Esse aqui 9. Esse aqui também 9. Esse também 9 para fora. Eu posso pegar esse aqui, ó, por esse mesmo ponto e vou levar até o outro lado, seguro o Ctrl. Pronto, já fiz essa cota. Aí aqui eu vou puxar essa cota para fora. Faço a mesma coisa com esse. Esse é a cota do perfil U que está lá no piso. Então ele vai de marco até o marco. É o outro marco. E agora
as cotas das folhas mesmo. Eu não vou fazer aqui a cota do ripado porque eu não sei qual que é o elemento que vai ser usado, né? Pode ser uma série de elementos. Vou puxar esse 10 para baixo. Posso escrever. Então aqui é folha 1. Folha 2. Folha 3. Aqui é e aqui é o trilho. E aqui é o LC. Então tenho todas as minhas cotas. O que mais que eu preciso aqui? Bom, eu vou fazer assim, eu vou selecionar tudo. Então, select similar, selecionar todas as cotas e eu vou deixar com a precisão 0. Porque isso aqui a gente já pensando numa lista de corte. Legal. Então como é que eu faço para criar o meu bloco dinâmico? Eu vou colocar um parâmetro, no 0. Vai ser o único parâmetro. Até essa perpendicular. Tem um grip só. Vou pegar aqui o action, stretch. Seleciono. Seleciono novamente. Então esse é meu primeiro action. Depois eu vou fazer outros dois nessas folhas aqui. Então o espaçamento aqui, ele não vai mudar, ele já está definido, né? A gente definiu lá naquele início de projeto. Então vou pegar o stretch novamente. Pegar um ponto certinho aqui. E vou fazer seleção no primeiro encontro aqui de folhas. Então vou selecionar tudo aqui. Então, como eu já falei também durante a aula lá, eu tiro algumas linhas que elas cruzam. Então eu seguro o Shift e seleciono as linhas que cruzam. Porque senão, quando você esticar o bloco dinâmico, essas linhas acompanham e não fica correto. Vou pegar mais um stretch, seleciono aqui. Vou selecionar todos esses caras e vou com o Shift também tirar aqui todas as linhas que cruzam. Essas que estão no meio aqui do desenho não precisa tirar. Aí botão direito, criei os três stretches. Aí o que eu faço quando eu falei dos dinâmicos, né? A gente precisa fazer com que você só estique de uma vez e acompanhe, né? os outros elementos acompanhem. Então, como é que eu faço? Eu clico aqui nesse segundo elemento que foi selecionado, eu venho aqui em parâmetros ou em propriedades e aqui em distance multiplier eu coloco, eu faço uma conta quando tem mais porque está no segundo elemento aqui. E esse aqui é só 1 dividido por 3. 3 folhas. Legal. Então vamos fechar aqui. Save. Então eu tenho aqui a construção da minha porta, já com o espaçamento correto. Então isso aqui não muda mais. Vamos fazer uma simulação. Então acompanhou aqui o primeiro elemento 602. Esse aqui 661. 661.
Aí, pra gente tirar a prova aqui para ver se está correto, vamos fazer uma cópia dessas folhas e fazer o giro dela para ver se está funcionando. Então, vou pegar esses blocos que eu coloquei por cima aqui, vamos girar. Gira aqui. Antes de fazer isso, vamos esticar aqui do jeito que tem que acontecer, né? Então, o nosso bloco está aqui, eu vou esticar ele até o tamanho real da folha, né? Esse aqui vem pra cá, estica até aqui, e a folha 3 vem pra cá, estica até aqui. Então agora eu tenho as 3 folhas no tamanho do projeto que eu acabei de construir. Então vamos dar um tombo nela. Então aqui eu posso ver duas coisas. Uma, que a rodana está exatamente no eixo. Então isso quer dizer que esse meu projeto de baixo aqui, com as cotas, as medidas estão corretas. E essa folha, ela tem exatamente a medida da folha 2. Então a folha 3, ela está exatamente na medida da folha 2. Vê por essa base aqui e essa aqui, que ela está na mesma medida. Então, como corte horizontal, uma estando tudo isso aqui correto, eu não preciso mais mexer aqui, é só utilizar esse corte. E o que eu posso fazer é uma outra forma de referência, né? Criar uma desse projeto que eu fiz. Então vamos criar uma tabela aqui. Deixa eu ver se eu tenho um layer tabela. Não tenho, vamos criar um layer tabela. Tabelas, vou dar uma outra cor aqui para ele. Essa cor aqui, 05, tá bom. Isso aí. Vou pegar aqui em tabelas e eu venho aqui. Não vou mexer nada, do jeito que tá mesmo. E aqui é o que? Aqui eu vou colocar largura. Embaixo eu vou colocar altura. Altura eu não construí ainda, vamos fazer. Então aqui eu digito, sei lá, 2000. Aqui é onde eu coloco minhas medidas. 250, por exemplo. Então já tenho os dois parâmetros. E vou jogar mais uma linha para baixo, outra linha. Aqui nessa linha eu vou escrever croquis. E do elemento que eu vou relacionar. Do perfil, por exemplo. Código. Se ele é L ou é H. Vou criar mais uma coluna. Aqui é corte. Mais uma. Quantidade. Aqui eu vou criar mais uma linha aqui. Escrever quantidade também. TDI.
O que mais que eu posso colocar aqui? Medida. Mais uma. Colocar acabamento. E vou finalizar aqui com uma descrição. Legal. Então, deixa eu ver, vamos padronizar aqui tudo alinhando pelo meio. Middle Center. Vou criar mais uma linha. Nessa linha eu vou começar a colocar meus perfis. Então, botão direito nessa célula, eu venho aqui em bloco, insert, block, e vou pegar o elemento que eu quero inserir. Então vamos começar pelo deixa eu ver aqui, 43. Vou começar pelo marco. Ctrl C para copiar esse código. Middle Center. Ok. Então já fui lá. Aqui vou copiar o código. Então ele tem altura. E o corte de 90. Quantidade são 2 peças. Essas 2 peças eu já posso colocar como fórmula igual a 2 vezes essa quantidade aqui que está no B4. A medida ela vai ter a medida total, né? Medida da altura é a medida total. Então, B3, que é a altura, está no B3 aqui. Acabamento pintado. Descrição: marco lateral. Aí já vamos aproveitar aqui para trazer os elementos para perto. Beleza, vamos deixar assim mesmo. Então eu tenho o primeiro elemento. É lógico que eu estou aqui, mas ainda depois não tem problema. Aqui eu vou inserindo e tirando linhas da maneira que eu precisar. Então eu já coloquei o marco, agora eu vou colocar a folha. Então, botão direito, insert, block. Se ele ficou no canto, eu posso vir aqui, colocar middle center. Posso clicar 2 vezes, copiar o código dele. E altura 90. Então, alturas tem, né? 3 igual. A medida eu vou definir ainda. Ele é pintado. Folha, altura. E vou inserindo aqui, então vou inserir as folhas da largura. Insert, block, ele mesmo, Ctrl C, middle center, ok, da largura, 45, então 45, igual 2 vezes. A medida eu não sei ainda. Pintado. Folha 1, largura
inserir mais uma. Vou copiar tudo isso aqui. B4. Dado, também não sei a medida ainda. Folha 2. A folha 2, deixa eu colocar assim, folha 2. Então aqui não são duas, são 4. Tem mais um detalhe, se a gente for usar esse detalhe para consertar. Então já coloquei o marco, a folha. Preciso colocar também o macho e cunha. Set block. Então, esse é o macho ou cantoneira, né, dependendo de onde você estiver. Ele não é nem largura nem altura, é 90 por 90. E ele tem são 4 cada. Vou pegar a medida aqui interna desse desenho aqui que eu fiz. Ele tem 28. Então vamos usar essa medida, 28. E ele é natural. Macho conexão. Vamos colocar cunha. Botão direito, insert, block. Ctrl C. Middle center. Ok. Aqui. O resto vamos copiar. Aqui eu vou fazer diferente. Aqui eu já tenho essa medida, então eu vou duplicar essa medida da linha 11. Então B11 é E11 vezes 2, 48. A mesma medida. Aqui cunha, conexão. Aí o que vai faltar? Bom, aqui na parte do marco vou colocar uma linha e vou inserir o trilho. Então trilho Stanley. Ctrl C, middle center, ok. Ele é L. E ele é igual a 1 vezes P4. A medida dele é essa medida aqui. Menos 14, com 14, 28. Então é o L menos 28. Igual. E ele é pintado. Depois eu vou mostrar um detalhe da usinagem desse encontro entre o tritão e o que mais que eu tenho? Tenho o usinho lá que está enterrado. Vou inserir o bloco. Esse aqui, P8. Esses códigos eu peguei no catálogo da Hydro. L também. 90. Uma peça igual vezes 4. E a medida dele a gente sabe. Então é igual a largura, que é o B2 menos então 24
vezes 2, 48. Menos 48 chegou na medida. Eu posso confirmar aqui essa medida vindo aqui, ó, 1972. Então 1972. 1951, ele está arredondando, né? Então 1952. E esse aqui é o trilho inferior. Eu tenho também as cantoneirinhas que eu coloquei para fazer o arremate desse trilho inferior. Então vamos ver que código que é. Essa cantoneirinha, CT83. Também é L 90. São duas peças, então igual 2 vezes a medida é igual aqui do U, né? Então poderia até chegar mais na premissa aqui, porque de repente a cantoneira ela não vai até o fundo aqui do marco, né? Ela vai chegar aqui por dentro, mas eu vou considerar a medida igual. Aí depois então aqui é o F9, então igual F, também pintado, arremato, então tem aqui os elementos para construir essa esquadrilha. Estou precisando de algumas medidas aqui, por exemplo a altura da folha e a largura da folha 1 e da folha 2 e 3. Então nós sabemos que as larguras das folhas 2 e 3 são iguais. Para fazer a fórmula dessa travessa da folha, o que eu vou fazer? Eu vou usar um recurso que é a gente as folhas de cada lado. Então vou pegar aqui uma linha de eixo, vou fazer uma linha aqui. Então aqui é o começo da folha 1 até o final aqui da folha 3. Essa aqui é a minha medida. Eu vou pegar aqui fazer uma linha. Nessa linha eu vou usar esse comando aqui em Draw. Eu venho aqui em Divide. Então eu vou dividir essa linha em 3 partes iguais. Vou apagar, porque eu só vou usar o ponto que ele criou aqui. Então ele criou um pontinho. Vou fazer aqui uma linha de referência. Vou fazer um offset para o outro ponto que foi criado aqui. Aí esse ponto de referência ele me dá duas medidas. Então uma desse eixo até a folha 1 e também desse eixo até o começo da folha 2. Aí a mesma coisa do lado de cá. O final da folha 2 e o começo da folha 3. Então, como parâmetro, tudo que tiver, tudo que acontecer antes desse eixo, eu subtraio. E tudo que acontecer com o eixo cruzando, por exemplo a folha 2 aqui, eu vou somar. Então aqui eu tenho esse eixo, eu vou somar somar essa medida aqui, e desse lado aqui, como ele acontece antes, eu vou subtrair essa medida aqui. Então isso aqui é que vai entrar na fórmula. Então como é que vai ficar essa fórmula? Vamos lá. Bom, aqui a altura, né? Eu vou fazer a largura da folha 1. Então, a largura da folha 1 é igual
a largura total, que é o B, os descontos até chegar na folha. Então eu tenho aqui 14, 24, 31. O lado de cá. 24. 37. Menos 37. Aí eu faço medidas referentes ao eixo. Folha 1 aqui, ela tá à esquerda do eixo, eu vou subtrair. Então eu subtraio essa distância aqui do eixo até o final da folha 1. Então 41,47 menos 41. Então 602. Aí deu um arredondamento, né? Aqui eu clico, venho aqui em data format, decimal, vou deixar 0. Aqui deu uma arredondada. Eu posso até entrar no detalhe aqui para saber onde está esse arredondamento, mas está muito próximo. E vamos lá para a folha 2 e 3. Então a folha 2 e 3, ela vai acontecer aqui. Então ela tem que dar 661. Então vamos lá, vamos fazer a mesma fórmula. Vamos roubar o começo da fórmula aqui, ou vamos roubar a fórmula inteira. Ctrl C. Vamos jogar aqui. Só que aqui eu vou fazer duas coisas. Vou acrescentar, que ele acrescenta aqui 38,17. Subtrai desse lado aqui. Subtrai 20,73. Data format. Vamos tá aqui. Aí depois a gente vai fazer a altura. Com essa planilha vamos fazer o corte vertical. Então eu vou usar os mesmos perfis. Vou até pegar o marco e uma folha aqui para usar de modelo. Já posso explodir. Eu vou deixar essa folha aqui só para a gente encaixar, entender como é o espaçamento entre o trilho Stanley e o marco. Esse trilho aqui ele tem 35 por 35 milímetros. Ele já é bem antigo do mercado. E se eu pegar ele aqui pelo eixo e colocar aqui, eu vejo que eu já encostei aqui no marco, então fica bem apoiado. Então eu vou deixar um espaçamento aqui da folha. Eu vou colocar 5 milímetros. Isso pode ser ajustado. 5 milímetros. Legal, eu vou fazer uma projeção do
do marco. Vou pegar aqui o layer de projeção, fazer uma projeção usando esse comando de retângulo. Aí aqui embaixo, eu não tenho acessório. Então eu tenho um espaçamento de 10 milímetros aqui do piso. Aqui embaixo eu vou colocar esse U. Esse U ele está também no eixo. Essa linha de centro eu vou trazer para o final do perfil U. Aí eu vou fazer as projeções aqui do marco, né? Esse marco ele está só na altura. Então eu não tenho esse perfil aqui, eu só usei como referência. Agora eu vou jogar essas linhas lá para cima. Eu posso puxar também essa linha, porque o marco ele vai até o final do trilho Stanley. Depois eu mostro uma usinagem que a gente pode fazer aqui e deixar bem legal esse encaixe dos dois. Bom, o ripado ele vou deixar assim mesmo, eu vou fazer só a projeção dele, não vou usar esse. Vamos dizer que esse ripado ele está na vertical, né? Colocar uma espessura nele para fazer uma linha tracejada. Tem várias formas de criar esse ripado. Não tem uma linha tracejada aqui, então vamos criar. Então vou criar um layer a partir da projeção. Que seja, vou deixar essa cor mesmo, vou colocar aqui uma tracejada. Espessura essa mesmo. Vamos clicar duas vezes para habilitar. Então esse interno ele vai ser tracejado. Então vamos dizer que nosso ripado está na vertical. Agora eu vou acrescentar uma travessa. Como é uma porta, e geralmente essas portas são altas, né? Então a gente precisa estruturar. Então usei o eixo do olhar para deixar no eixo da folha, né? Então tá tudo aqui alinhado pelo eixo. Uma coisa que eu gosto de fazer é deixar na proporção. Então eu vou deixar o espaçamento perpendicular aqui, vou deixar com 30. Da mesma forma que eu fiz no corte horizontal, vou fazer aqui. Bom, então eu tenho a construção. Eu vou colocar essa cantoneira de arremate. A cantoneira ela tem 12 por 1.2, mas pode até ser com 1.5. Então esse U está enterrado e essa cantoneira está fazendo um arremate.
Aqui em cima eu vou colocar a rodana pendurada, que é esse detalhe aqui. Fica mais ou menos porque ela é ativa, né? E essa rodana também, ela tem uns elementos aqui, uma base para fixar e tal. Então, dependendo do perfil que você vai usar da folha, você precisa saber do fornecedor qual que é o elemento que tem para fixação. Ou você criar um elemento próprio, né? Então vai ficar esse espaçamento aqui. Isso aqui ele pode ter uma regulagenzinha tal, coisa de milímetros, né? Mas basicamente é esse espaçamento. Então eu construí o corte vertical. E eu vou transformar isso em bloco. Vamos selecionar, meio de bloco. Eu vou colocar aqui no eixo. Por que eu coloquei no eixo, né? Porque a gente pode fazer um espelhamento se você então é só espelhar esse marco aqui para representar a abertura interna. Então vamos lá. Vamos colocar umas cotas. Zero vírgula zero. Então até aqui tem 10 milímetros. Eu gosto de pegar a cota e jogar 9 milímetros. 9 milímetros. Se precisar eu acrescento mais 9. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho o espaçamento do marco até a folha e depois a altura total da folha e a altura total do marco. Vamos usar esse comando aqui, annotate, continue. Vamos até o final aqui. Como eu não tenho nenhum elemento que vai ficar do marco, eu posso já puxar lá para cima. Aí puxo uma cota total. Então o ripado ele pode ter o tamanho da folha, a altura total da folha, e eu vou colocar mais uma cota que é do altura da travessa. Já vou renomear aqui a folha. E aqui é a altura do caixilho. Legal. Agora cria o parâmetro. Esse parâmetro vai até lá em cima. Também tem um grip só. Selecionar tudo aqui, que essa parte vai subir sozinha. Eu posso fazer essa travessa de duas formas. Ou eu coloco um outro parâmetro para levar ela numa altura que eu posso considerar depois. Ou eu posso jogar aquela mesma da, ou seja, ela vai estar com o espaçamento igual aqui em cima e embaixo. Mas vamos criar aqui um parâmetro.
Então esse parâmetro vai ser só para movimentar a travessa. É a mesma coisa, eu seguro o Shift e apago toda essa seleção aqui, deixo selecionado só o que precisa movimentar. Depois, se você quiser criar um, um detalhe de vidro, se for fazer uma porta de vidro, embora eu acredite que esse trilho ele seja um pouco frágil para receber uma folha de vidro, mas enfim, dá para ser criado. Então legal, aqui eu já tenho as medidas. Deixa eu ver um outro detalhe que dá para fazer. Bom, eu vou deixar assim e depois a gente incrementa. Então aqui na nossa tabela a gente colocou a altura 2.250. Então vamos já fazer esse 2.250, colocar 1.050 da travessa. Então tá lá, meu sistema. Então para eu chegar na folha, eu tenho a altura total, menos 40, menos 10. Então é isso que eu vou colocar aqui. Igual ao B3, que é a altura, menos, então 2.200 é o tamanho da folha. Se você quiser conferir, é só vir aqui no projeto. 2.200. Se eu quiser colocar o ripado como barras aqui, também vai ter essa medida. Então é isso, eu criei o projeto. Primeiro eu criei o projeto para eu entender o giro, né, que é esse projeto aqui. Depois eu criei, usando as configurações que eu cheguei nesse projeto e essas medidas mínimas, eu cheguei no projeto desse bloco dinâmico com as cotas e os demais elementos que compõem aí a nossa porta camarão. Então essa é uma forma de construir uma porta com abertura externa, com 3 folhas. Poderia até uma quarta folha aqui que seria só de giro, né? Eu só acrescentaria aqui uma trava nessa folha. Então tem uma trava aqui, que é esse fecho unha, acrescentaria mais uma trava e colocaria mais uma folha aqui só de giro. Então a primeira folha só gira e as outras recolhem. Então já seria uma outra tipologia. Bom, então aqui eu já adiantei algumas coisas. Eu tinha acrescentado a travessa no corte vertical. Aí eu acrescentei aqui um rolete. Esse componente aqui se chama rolete ou pivô, dependendo de onde for encontrado, né? Então aqui eu fiz duas coisas. Eu relacionei os perfis, quer dizer, os componentes. Então eu relacionei os componentes. Aqui já está o rolete, né? Ele tem o código. Vou colocar uma se clicar em cima, a gente consegue ver aqui o código dele. Esse aqui é da Fermax. Aí tem uma escova, tem o fecho unha, que também pode ser uma cremona embutida, né? Cremona uma cremona que ela fica oculta. Então temos aqui a dobradiça da Glass Peças. Temos essa aqui que é da Udinese. Essa rodana aqui é da Firmax. E essa fechadura que eu peguei, essa é da Fise, mas é uma fechadura comum para porta de giro da linha 32. Aqui também tem os perfis: travessa, marco, trilho inferior, batente, arremate, trilho Stanley e a folha. E também temos deixa eu acrescentar aqui, não podemos esquecer das conexões.
Vou acrescentar aqui. Esse é o macho de conexão. E também a cunha. Então com isso a gente completa o projeto, relacionando tudo que tem que aparecer, todas as fórmulas. Deixa eu só dar uma organizada nesse mapa. Então esse arquivo vai ficar disponível nas aulas, nas próprias aulas. Vamos lá. Então aqui na lista eu acrescentei as travessas. Então nós temos o marco, né, da altura, o trilho superior, o trilho inferior, o arremate do trilho, a altura da folha, largura da folha 1, largura da folha 2 e 3, travessa da folha 1 e travessa da folha 2 e 3. E aqui as conexões. Aqui o que eu não coloquei aqui foram os parafusos, né? Parafuso tem vamos lá. O que a gente pode fazer nesse projeto agora, para deixar completo mesmo, é fazer a elevação, né? Então eu tenho aqui o corte, que ele já tem todas as cotas, já esse corte horizontal, o corte vertical já com as cotas, tudo prontinho para executar mesmo. Eu fiquei de mostrar também a usinagem, né, do encontro do marco da altura com o trilho superior. Então eu vou fazer primeiro a elevação, aí depois eu trago para cá esse detalhe de usinagem. Então vamos pegar aqui um layer. Eu costumo fazer um layer de elevações. Então não tem aqui, vamos criar. Então, contramarco, estrutura, formato, tá. Pegar aqui a partir do contramarco, projects, e dar uma cor para ele, essa cor aqui, 11. Contínuo, pode ser essa espessura mesmo, só isso. Vamos lá, então vou pegar elevações e vou fazer umas projeções. Então a ideia de fazer essa elevação é ela ser da mesma forma que eu fiz todo o projeto em blocos dinâmicos, né? Então vou fazer uma linha aqui vertical e horizontal, duas linhas, né? E com o F7 eu vou copiar as linhas que cruzam com o meu projeto. Lembrando que eu não vou detalhar o elemento que faz a decoração aí, né? O ripado. Vou fazer a estrutura. Então eu venho olhando sempre para a parte externa, né? E eu vejo que linha que está projetando na vista externa. Então eu vejo sempre que a elevação, ela quanto mais detalhada, mais realista fica, né? Quando você acrescenta no projeto, fica bem legal. Então fiz as linhas, fiz o offset, agora eu selecionei tudo e vou dar um trim aqui para cortar todas as sobras.
Agora eu venho apagando o que está fora do projeto, né? Então a parte lá de cima, o trilho, ele vem aqui, aí essas linhas de cima não tem, e também não tem. O marco ele sobe direto, então não tem essas linhas passando do marco. Aqui em cima também não tem nada, porque é o espaço entre o trilho e a folha. É essa linha aqui tem sim, essa aqui que não tem. Então termina assim. Essa sobe e essa vem pra cá. Aqui embaixo eu tenho, na verdade, esse marco para aqui e está aqui em cima. Então a ideia de fazer uma elevação legal é pensar na construção real da esquadria. Paga tudo isso aqui, que aqui é o trilho. Então esse marco ele está vindo para cá. Aqui é a folha. Começa a folha 1. Isso aqui não tem. Se eu quiser deixar um pouco mais detalhado, eu faço aqui o 45 da folha. Com isso eu vou entendendo como está a construção da esquadria. Eu vou deixar só as travessas. Travessa, travessa, travessa. Esse meio aqui não tem. Esse aqui também não, também não. Selecionar daqui para apagar essa linha. Ok.
Então aqui eu tenho as 3 folhas. Então a primeira folha ela é menor mesmo. A folha 2 está aqui no centro e a folha 3 está aqui. Se quiser fazer mais realista, eu puxo essa linha do marco aqui, que ela só aparece aqui embaixo. Pegar ela mesma lá, então levar lá pra cima. Trim. Cortar. E posso fazer a mesma coisa desse lado aqui. Posso pegar. Copiar pra lá. From. E perpendicular. Tem mais uma linha que é parte do batente aqui, onde tem a escovinha, né? Vou copiar também. Perpendicular. E de novo perpendicular aqui. Então isso tudo para deixar mais realista possível, né? Aí como tipologia, na aula que eu falo sobre a dá pra gente saber as linhas tracejadas, né, que informam o movimento das folhas. Então, como é que funciona, né? Aqui nas tipologias, eu vou pegar a linha tracejada. Então, linha tracejada, pegar essa polyline aqui e vou fazer. É que ficou maluco aqui, meu. Pego aqui, vou fazer aqui e aqui. Eu vou fazer a mesma coisa nessa folha. Isso para demonstrar que essas folhas elas giram, né? Aí tem uma quarta marcação que é ela total. Então aqui eu estou dizendo que todas elas giram e o conjunto todo gira. Então essa marcação. Agora vamos ver como que fica isso como um bloco dinâmico. Vamos colocar aqui. Tá, então tá criado. Agora eu vou fazer o funcionamento dela. Então eu vou pegar o parâmetro linear 0,0, ele vem até aqui. Então esse aqui vai ser o L. Então clico nele, vem aqui em grip, só um grip, e eu vou clicar de novo e vou renomear. Então esse aqui vai ser a outra vai ser essa aqui. Clico no botão direito, um grip e rename, eu vou colocar HC. Eu vou colocar mais uma que é a então essa ela vai estar aqui no meio. No meio da travessa. Então ela vai se chamar. Eu vou dar um nome bem curto aqui. Vou colocar aí como a gente faz desses parâmetros.
Então vem aqui em Action, Stretch. Vou fazer primeiro esse aqui. Vai ser muito parecido com o corte horizontal. Eu vou selecionar tudo aqui, todo esse canto, levando o primeiro montante da folha para a direita. Esse stretch da altura. Então aqui também eu vou selecionar tudo que está acima da travessa. Aí eu vou fazer o da travessa somente. A travessa assim, eu vou aproximar aqui para fazer uma seleção só dela mesmo. Vou selecionar tudo isso aqui. Só que eu vou apertar o Shift e tirar tudo que não faz parte da travessa. Então agora eu tenho as seleções, as ações, né, dos parâmetros. Só que eu vou colocar mais um aqui, que é o que movimenta essa linha tracejada para o centro. Ele vai estar sempre no centro da altura, seja, né? Então eu vou pegar mais uma ação, só que eu vou usar esse parâmetro aqui como minha referência. Vou fazer uma seleção geral aqui, pegando todas essas pontas. Vou tirar tudo que não tem a ver com as linhas tracejadas. Segurando o Shift, eu vou tirando. Então eu tenho esses elementos selecionados aqui. Aí antes de finalizar eu vou testar. Então eu venho aqui em Test Block. Então ele está fazendo a movimentação para a direita. Está fazendo a movimentação para cima. Não está acompanhando ainda porque eu preciso modificar. E está fazendo a travessa. Então está movimentando. Agora vamos voltar lá para... Deixa eu apagar isso aqui. Não interessa mais. Legal, então eu tenho já essas movimentações prontas. Agora eu vou fazer os montantes. Então em ações eu venho em Action, só que agora eu vou selecionar aqui o LC. Fazer uma segunda ação para esse parâmetro. Selecionar esse montante. Vou tirar tudo que é linha que passa, né? Linha que cruza. Vou tirar isso aqui. E as outras não. As outras não estão cruzando somente a seleção, né? Então, aceitei. Agora mais um stretch. Vou fazer a seleção desse outro montante aqui. Então, mesma coisa. Eu seleciono tudo. Aí eu venho tirando o que eu não quero. Eu quero essas linhas que cruzam totalmente a seleção. Essa aqui. Aqui ela tá aqui. É isso. Então aqui eu quero que ele faça uma multiplicação dessa distância. Então vai multiplicar por mesma coisa que eu fiz lá no corte horizontal. E aqui 1 dividido por 3. Nesse segundo aqui, que movimenta a linha traçada, eu vou colocar 0,5, que é 1 dividido por 2.
Então vamos ver como ficou. Eu vou digitar aqui pela propriedade. Então eu venho aqui, o LC, vamos colocar metros. O HC 2.250 e altura 1050. Vamos ver o que aconteceu aqui. Então a única coisa que ele fez, ele não movimentou as linhas da travessa, mas o restante ficou legal. Então vamos voltar na edição. Editor. Vou selecionar novamente. Tirar essas linhas que cruzam. Vamos testar. Então aqui está subindo e aqui não tá. Ah, ele selecionou outras coisas aqui. E ele está um pouco fora, essa cota aqui não tá pegando um lugar correto. Então vamos fazer uma referência para ela. Vou até criar um outro parâmetro aqui. Daqui até aqui. Posso apagar isso aqui, eu posso deixar uma linha em oculta. Fazer um action de novo. Selecionar tudo. Tirar todas as linhas que cruzam. E acho que é isso. Vamos lá, vamos testar. Aqui tá subindo. Agora sim. Tá correto. Só que ele não tá puxando aqui. Ela tem que refazer essa seleção. Então, essa primeira aqui, essa primeira ação, ela tem que puxar essas setas também para a direita, né? Então vamos só refazer essa seleção. Essa seleção é mais simples. E tá feito. Vamos salvar. E aqui 1050, por exemplo. Então tá feita a nossa elevação. Aí essa elevação só da altura, a gente acrescentou a depende do que a gente quer colocar nessa porta camarão. Então o que vale na porta, na verdade, é toda essa estrutura aqui, esse sistema que vai fazer a porta funcionar. Aqui a gente pode criar um bloco também, um outro bloco. Vou fazer uma cópia dele. Vamos dizer que essa aqui é um modelo, né? Então, vou fazer um bloco aqui, chamar então essa aqui já fiz, agora eu não vou usar. Eu vou acrescentar aqui, vou fazer dar uma incrementada nessa tabela aqui. Então aqui nesse espaço eu vou colocar uma elevação. Então insert, block, e é justamente esse aqui, middle center. Então tá lá.
Então a nossa tabela fica mais completa. Bom, então como eu havia comentado, eu gostaria de mostrar um detalhe da usinagem do encontro do marco lateral com o trilho Stanley. Então eu fiz aqui um 3D, né, porque 3D é muito mais fácil de compreender a usinagem. Vou colocar aqui no estilo conceitual. Então conceitual eu consigo enxergar aqui todas as partes, né? Então, para começar, esse marco está só na altura. Então, para a gente encaixar a travessa, né, que é o trilho superior, bem aqui no marco, de uma forma que ele fique praticamente travado, a gente faz uma usinagem dessa forma, tirando toda essa parte, e o trilho Stanley, né, ele vai ficar, ele vai encostar naquela aba onde a gente colocou a cota lá no corte horizontal, né, que é essa aba aqui. Então o trilho termina batendo aqui nessa aba. Então ele fica bem, ele não gira, né, fica bem apoiado. Aquele é um trilho Stanley. Eu também faço uma usinagem, que é a retirada essas duas guias, né, esses dois trilhos aqui do perfil, porque aí eu consigo entrar com uma cantoneira, que é essa cantoneira aqui, vermelha. Pode ser uma cantoneira de 2x2 ou 3x2. Então eu fixo a cantoneira no marco, depois eu encaixo o trilho Stanley e fixo novamente aqui por cima. Então fica um conjunto bem travado. Então era isso que eu queria mostrar, para simplificar o trabalho, né? Já que vai fazer um projeto, né, e não tem esse detalhe em outros lugares, então é legal que a gente faça, principalmente em 3D, assim, para entender mesmo a usinagem, depois passar para a produção e fazer modelos, né, para entender fisicamente como é que fica. Então era isso. Vamos lá, qualquer dúvida é só escrever aí e eu vou evoluindo com as tipologias.